Então, agora abra a sua Bíblia no último capítulo da Epístola de Paulo a Timóteo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do verso 19 a 22, são as últimas palavras registradas do apóstolo Paulo, e eu quero destacar apenas uma delas. 2 Timóteo, capítulo 4, de 19 a 22. Diz assim a palavra de Deus: saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Senhor nosso Deus, abençoa e aplica a tua santa e poderosa palavra em cada coração aqui presente, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Um servo que precisava aquietar-se. Quero destacar no versículo 20 esta expressão: quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. A primeira coisa que eu quero destacar nesta manhã, talvez seja uma expressão estranha para os irmãos, quando nós queremos afirmar à luz da Bíblia, que é da vontade de Deus que alguns irmãos padeçam de algumas enfermidades, fiquem doentes. Todos os domingos, nos cultos desta igreja, a irmã Deise faz menção de pessoas que estão doentes, que estão enfermas. Durante algum tempo, houve uma doutrina que foi ensinada no Brasil a respeito dos supercrentes. E essa doutrina dizia que um verdadeiro crente não pode adoecer. Se adoecer, é porque não é crente. Não é um servo de Deus, uma doutrina estranha às Sagradas Escrituras. Quando eu leio aqui Paulo escrevendo a um companheiro, a um jovem pastor, eu deixei Trófimo doente em Mileto, é tão estranho, porque em Éfeso o apóstolo Paulo realizou talvez o seu mais profícuo ministério. A Bíblia diz que Paulo curou muitos doentes. Em Éfeso, por exemplo, as pessoas levavam lenços de Paulo, aventais de Paulo e colocavam sobre os doentes ficavam curados. Um ministério extraordinário. Então é exatamente em Éfeso, em Mileto, e Paulo diz assim: olha, eu deixei Trófimo, o meu companheiro da primeira viagem missionária, este homem que me ajudou tanto, este homem que me ajudou a levar as necessidades, as cartas, as minhas recomendações às igrejas, eu não pude curar Trófimo, eu deixei Trófimo doente em Mileto. É estranho, num lugar onde Paulo curou tantas pessoas, foi usado por Deus para curar as pessoas de tantas enfermidades. É da vontade de Deus que alguns dos seus servos não gozem de boa saúde. Algumas pessoas têm a saúde muito frágil. O apóstolo Pedro, por exemplo, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 17, diz assim: melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Deus permite que alguns dos seus servos padeçam necessidades. Deus permite com algum propósito. E Pedro ainda, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 19, diz: portanto, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo bem.
Há pessoas que vão ter problemas de saúde a vida inteira como cristãos. Não é um problema de pecado, não é? Deus não me curou, é porque eu estou em pecado. Não. Talvez seja a vontade de Deus com algum propósito. Meus irmãos, os irmãos sabem que a irmã Deise foi acometida de Covid por 66 dias. Ela permaneceu internada e eu estive acompanhando o processo durante todos esses dias. O que nós ficamos surpresos foi com o número de pessoas que oraram por ela. Olha, toda semana nós nos deparamos com alguém na rua, pessoas que nós não conhecemos e que nos param na rua para dizer assim: eu orei pela irmã Deise. Pessoas desconhecidas nossas, pessoas de outras igrejas, que dizem assim: nós oramos pela irmã Deise. E a gente fica assim tão feliz, a gente não sabia do propósito que Deus tinha para essa enfermidade, mas se os irmãos se recordam bem, quando a Deise estava doente, quando estava enferma no hospital, muitos irmãos desta igreja se levantaram para orar, para jejuar, coisas que não faziam há muito tempo. E eu sei disso. Eu sei que a diretoria desta igreja, o corpo pastoral, se reuniam diariamente para orar por ela, coisas que não faziam no seu dia normal. Houve um clamor pela saúde dela. E Deus, por sua graça e misericórdia, poupou a sua vida. Não poupou a vida de outras pessoas. Tivemos colegas de ministério que partiram para a eternidade, tivemos irmãos de outras igrejas que partiram para a eternidade, pessoas que nós não conhecíamos, mas que conhecemos lá no hospital, que partiram para a eternidade, mas foi da vontade de Deus poupar a vida de Deise por alguma razão, por algum propósito. Se o propósito foi levar a igreja a orar, valeu a pena Deise ficar doente. É da vontade de Deus, portanto. Paulo poderia ter curado Trófimo, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Paulo realizou milagres extraordinários na cidade de Éfeso. Uma vez, por exemplo, pregando, ele se alongou no sermão. Talvez o pastor Vidigal tenha aprendido com Paulo a se alongar no sermão. E aí tinha um jovem sentado na janela lá no primeiro andar. E ele cochilou, caiu em pleno culto, o culto foi interrompido. Aí o apóstolo Paulo desceu, foi lá acudir o rapaz, que já tinha morrido. E aí orou pelo rapaz, diz a Bíblia, que a alma voltou para o corpo, o rapaz se levantou e voltaram para o culto. E Paulo não parou o sermão não, continuou o sermão, foi até de manhã e celebraram a ceia do Senhor. Paulo fez milagres extraordinários, Deus usou. Em Listra, por exemplo, ele curou um coxo que estava por anos sem poder andar. E a palavra de Deus diz que Paulo olhou para ele, percebeu que havia fé naquele homem, e mandou que ele se levantasse, ele se levantou e andou. Um coxo. Então Paulo foi instrumento de Deus, mas não foi instrumento de Deus para curar Trófimo. Por que Trófimo? Por que não Timóteo? Por que não Tito? Por que não Áquila? Por que não Priscila? Por que Trófimo? Trófimo tinha colocado Paulo em situação difícil em Jerusalém, quando disseram que ele entrou no templo sem ter feito as devidas purificações. Terá sido casualidade, um pecado pessoal? É claro que algumas das enfermidades que nós sofremos têm a ver com a nossa vida desregrada, o nosso afastamento de Deus, mas nem sempre. Às vezes é da vontade de Deus que padeçamos de alguma enfermidade. Olha só, meus irmãos, quando Lázaro adoeceu, Jesus não estava próximo a ele, e aí você pode imaginar que mandaram avisar Jesus, ele estava em outra cidade, em outro lugar, e Jesus se dirigiu para lá. Lázaro já estava morto há 4 dias, e Marta e Maria disseram a mesma palavra para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
e havia parecia que havia uma certa censura, uma certa mágoa. Você pode imaginar Lázaro doente dizendo assim: vocês já avisaram para Jesus? Vocês já disseram para ele que eu estou doente? Ah, nós já avisamos, mas é que ele ainda não veio. E aí Lázaro vai agravando e morre. Aí Jesus chega, mas aquela enfermidade foi para que se manifestasse a glória de Deus. Era da vontade de Deus que Lázaro morresse naquela oportunidade e que Jesus o ressuscitasse, mas depois Lázaro morreu. Se prevalecer a doutrina de que os crentes não podem adoecer, os crentes não vão morrer nunca, vão servir para a semente ou serão arrebatados, mas isso não é verdade. Trófimo é um exemplo de que nós podemos adoecer e alguns de nós vamos morrer de alguma enfermidade, alguns de nós, a igreja vai estar orando por nós e nenhuma oração fará efeito, porque foi da vontade de Deus levar o seu servo ou a sua serva. Essa semana, a família do pastor Eric perdeu um ente querido. Nós vamos continuar a perder entes queridos, até o dia em que nós estaremos reunidos com o Senhor. Então, Lázaro é um exemplo disso. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. O sábio Salomão disse: porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como um pai ao filho que quer bem. Às vezes Deus nos manda uma enfermidade para que nós nos corrijamos, é uma forma de disciplina. Trófimo é um servo que está sendo provado no fogo, podado, lapidado. Davi disse no Salmo 94, verso 12: bem-aventurado o homem a quem o Senhor corrige, porque nós somos filhos, não somos bastardos. Lázaro, Dorcas, vocês lembram de Dorcas? Dorcas era o nome grego, Tabita era seu nome. Dorcas era uma mulher extraordinária, que ajudava as pessoas mais carentes. Ela costurava, fazia vestidos para as mulheres mais carentes. E Dorcas adoeceu e morreu. Na cidade de Jope, mandaram chamar Pedro. Pedro foi lá, quando chegou lá no velório, as mulheres chorando, mostravam os vestidos, as boas obras que Dorcas havia feito para elas. Pedro então mandou que saíssem todos, ajoelhou-se lá, levaram o corpo de Dorcas para o cenáculo. Havia um culto fúnebre, não é? E estavam reunidos para esse culto fúnebre, e Pedro orou, ajoelhou-se, clamou a Deus, e Dorcas voltou à vida. Poderia não ter voltado, mas Dorcas morreu depois, mas naquela oportunidade havia um propósito. Lázaro, Dorcas, Epafrodito, Trófimo, são algumas das pessoas, alguns dos enfermos que o Senhor amou na enfermidade. E para quem foi escrita a promessa: o Senhor as sustentará no leito da enfermidade e afofará a sua cama na doença, disse o salmista no Salmo 41, 3. Alguns servos são colocados à parte quando são mais necessários. Por que Trófimo adoeceu? Será que ele não precisava parar um pouco? Será que ele não precisava aquietar-se um pouco? Às vezes Deus percebe que nós estamos numa vida muito agitada, até no seu reino. Ativismo não é tão necessário assim no reino de Deus. Uma vez alguém me perguntou: pastor Hamilton, se o senhor começasse seu ministério hoje, o que é que o senhor faria de diferente que não fez há 41 anos? Eu diria, meu irmão, sem sombra de dúvidas, eu oraria mais e trabalharia menos. No início do meu ministério eu trabalhava feito um louco para fazer as coisas acontecerem. A gente vai amadurecendo, vai descobrindo que a gente não precisa fazer tudo isso. Basta a gente orar, o Espírito Santo vai na frente da gente e as coisas andam com mais facilidade. Então eu diria para os seminaristas hoje, para aqueles a quem Deus está chamando para o ministério, eu diria: ore mais, trabalhe menos, porque o Espírito Santo está fazendo a sua parte. Ore mais, trabalhe menos. É por isso que eu convido a igreja a estarmos juntos orando, porque quando a gente ora mais, nós vamos trabalhar menos.
e Deus faz com que as coisas aconteçam com mais facilidade na vida do seu povo. Quando mais Paulo precisava de Trófimo, Trófimo esteve doente. Quanto mais a gente precisava da irmã Deise, Deise esteve doente. Deise precisava estar ali, talvez para aquietar um pouco, parar um pouco. Deus tem os seus propósitos nesse sentido. Nem por causa de Paulo, nem por causa de Trófimo, a obra de Deus não para porque Trófimo está doente. A obra de Deus não para porque Paulo será decapitado. A obra de Deus prossegue porque quando uns são afastados por alguma enfermidade ou por qualquer outra razão, Deus levanta outros. Deus levanta outros. Eu queria ver o ministério de intercessão dessa igreja cada dia maior, com mais gente comprometida. Tem um grupo de irmãos, há um grupo de irmãos que todos os domingos às 18 horas está reunido aqui em uma das salas, orando pelo culto. Mas esse grupo é tão pequeno, seria tão bom esse grupo ser maior, os irmãos orando, intercedendo uns pelos outros, pelos enfermos, pelo culto, pelo pregador, para que Deus possa estar nos abençoando. Então, o Trófimo era necessário na obra para ajudar Paulo, mas Trófimo não era indispensável. E ninguém é indispensável na obra de Deus. Quando alguém é afastado por alguma razão, Deus levanta outro. Ninguém pode se sentir indispensável. Se eu não for, a obra de Deus não vai acontecer. Absolutamente. Quando alguém é afastado por qualquer que seja a razão, Deus, com certeza, que conhece seu povo e a sua igreja, estará levantando outras pessoas para que a obra continue. Nas Olimpíadas há uma modalidade no atletismo chamada corrida de revezamento. Eu gosto muito das Olimpíadas, principalmente a parte do atletismo. E eu gosto muito da corrida do revezamento, quando os atletas têm que passar o bastão para o outro. Na vida cristã é assim. Às vezes nós temos que passar o bastão para outro, para que outro possa se levantar. Alguns já estão cansados, já estão fazendo o trabalho há tantos anos. Há um grupo pequeno levando a carga da igreja e a maioria dos irmãos parada, sentada de braços cruzados. Às vezes a necessidade de que se passe o bastão para que outros continuem a fazer o trabalho do Senhor, para que a obra do Senhor não sofra solução de continuidade. Deus não pensa como nós pensamos. Ninguém é indispensável. Deus fez a sua obra não somente sem Trófimo, como também sem Paulo. As enfermidades temporais em nossos obreiros podem chamar ao campo de batalha outros que não estão servindo. A minha oração é que Deus esteja levantando na vida da igreja irmãos para a frente de combate, irmãos para assumirem suas funções. Quando todos trabalham menos. Todos trabalham menos. Enquanto gozava de saúde, Trófimo colocou o apóstolo em encrenca. Mas o Senhor queria que Trófimo ficasse quieto agora. Trófimo é um servo que precisava se aquietar. Trófimo é um servo que precisava dar uma parada. E às vezes nós temos que dar uma parada para refazer a nossa vida, refazer os nossos votos, pensar naquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Eu espero que Deus esteja falando ao nosso coração, que Deus esteja levantando seus servos para fazer a obra, para que a igreja do Calhau cumpra com a sua missão de proclamar o Evangelho, de cumprir com o propósito para o qual ela foi organizada e estabelecida neste lugar. Que assim seja. Amém.